e aí faz atividades orientadas, atividades com algum exercício pós a leitura do livro. E aí é também importante que o professor, nesses momentos de leitura, ele lê um livro que ultrapasse mais de um dia, para que as crianças possam perceber que um livro, ele não, nem sempre você vai conseguir finalizar até num dia só. E aí essas práticas são muito importantes para que as crianças tenham contato com a leitura na sala de aula. E aí, os tempos de escrita na sala de aula, né, na escola. As crianças, elas têm expectativa que os adultos lhe ensinem e usem a escrita como os adultos usam. É essa a esperança das crianças. E aí, o exercício de cópia do alfabeto, para elas, muitas vezes vai ser algo frustrante, vai frustrar as expectativas das crianças, pois é distante da função comunicativa e expressiva da escrita, que elas observam fora da escola. Então, ler fora da escola tem uma finalidade, como registrar ideias, documentar fatos, anotar lembretes, comunicar-se com alguém. Então, tem várias finalidades. E na escola, para que a escrita tenha sentido para a criança, é importante que essas finalidades também estejam presentes. A escrita precisa ter uma finalidade. Ler e escrever é extremamente essencial para comunicar. O que é que a gente está lendo na escola? Para quê? Para quem e o que? São perguntas que vocês precisam fazer quando estiverem na sala de aula. Então, é importante lembrar que a escrita era uma prática social. E aí ela pode ser feita de forma colaborativa e também de forma situada. E no primeiro ano do ciclo de alfabetização, ou em turmas que as crianças ainda não têm a autonomia de desenvolver um texto sozinho, o professor ele pode assumir a função de escriba. O que é isso? É a função de quem vai escrever a história que os alunos estão criando junto com o professor. Então, o professor vai trabalhar a ideia de início, meio e fim, ou introdução, desenvolvimento e conclusão da história, apresentar que toda história tem personagens, se for uma história narrativa, e aí as características desse gênero textual, e em seguida vai estruturar isso junto com os alunos e escrevendo as ideias no quadro. E aí, como é que deve ser o planejamento do professor? Se o professor vai trabalhar com livro didático, como é que ficam os interesses dos alunos? É importante o professor refletir sobre isso. Então, o professor ele precisa trabalhar o planejamento com possibilidade de fazer parte da rotina escolar, um momento de escolha de decisão. O planejamento é um momento de escolher e de tomar decisões do que vai ser trabalhado com os alunos. E aí, em termos de escrita, é pensar sobre essas perguntinhas que eu coloquei ainda há pouco. Então, é preciso também o professor analisar e enxergar as necessidades dos alunos. Se a turma está com dificuldade em um aspecto, então o professor precisa trabalhar essas dificuldades. E aí é importante que nós somos os responsáveis para ouvir, respeitar e considerar os interesses dos alunos. E aí o nosso texto base, ele traz a ideia de dois planejamento. Um planejamento cheio, que é aquele que a gente pensa para ser posto em prática, e um planejamento vazio, que é aquele para que a gente possa dar espaço às necessidades que vão surgindo, aos questionamentos, aos interesses e às novas oportunidades de aprendizado que a sala de aula oportuniza. E aí as práticas de leitura na escola. É importante que as crianças tenham acesso a uma biblioteca, e se a escola não tiver uma biblioteca, o professor pode organizar um espaço para que as crianças tenham acesso ao livro, um cantinho de leitura, uma caixa com livros, um tapete, ou se não tiver tapete, um momento que as crianças possam ler. E aí é importante que também o professor debruce um pouco do seu tempo para estar conhecendo o acervo da escola. Algumas escolas não têm biblioteca, mas aí o professor precisa garantir o acesso aos livros, porque muitas vezes
os alunos não têm acesso à literatura em casa. O único espaço que tem acesso é na escola. E aí, como é que fica a leitura e a escrita na sala de aula? Elas não podem ser atividades secundárias, têm que ser atividades primárias. Elas precisam ser planejadas como atividades cotidianas. No processo de alfabetização da criança, a leitura e a escrita são atividades cotidianas. Não é só entre os alunos, mas também entre nós professores. A gente precisa também ensaiar a escrita e a leitura. Não adianta cobrar dos nossos alunos que eles leiam e que eles escrevam se a gente nem sequer tem essa prática. E algumas ideias, né? Ler com seus alunos, você pega o livro e lê para eles, ou pode ser os alunos lerem para eles mesmos. Pode contar história, contação de história com fantoches, com objetos, usem a criatividade. Podem conversar com outros leitores, próximos ou longe, através de carta, de e-mail, de mensagens de WhatsApp. Podem também escrever para os autores. Então, essas são algumas ideias. O importante é trabalhar a variedade de textos que circula na sociedade. E aí, trabalhar com materiais que tenham qualidade, estabelecendo o estudo orientado para, seja lá para a diversão, para a informação, para a compreensão. E aí, como é que acontecem os modos de falas e os modos de escrever, né? Os alunos, eles são falantes competentes, eles sabem se comunicar bem. E aí a linguagem oral e a escrita, elas são partes do processo de construção de texto. Porém, existem dois tipos de textos. Os textos orais, que é esse que a gente está falando, e aí ele conta com o contexto como auxílio, e aí a gente dispõe da linguagem não verbal, os gestos, as articulações do nosso rosto, e aí esse ambiente é extremamente rico. Já os textos escritos, a gente não conta com o contexto. A gente precisa pensar que quem vai ler não está sabendo do contexto, então a gente precisa introduzir esse contexto, desenvolver nossas ideias e concluir com as nossas considerações a respeito do nosso texto. Então, na escrita, tem de ser mais preciso, tanto na escolha das palavras quanto nas construções das frases, de modo a deixar que a mensagem fique bem clara ao leitor. Então, escrever é de forma muito mais intencional. Na nossa linguagem oral, no textos orais, a gente tem o momento presente como artifício que vai nos auxiliar. Na hora da escrita, não. E aí a linguagem nos textos escritos é uma linguagem formal e ela é monitorada. A gente está monitorando, tendo cuidado. Já na linguagem informal, não. Ela é não monitorada. E ela requer apenas que a gente monitore quando a gente está em determinados ambientes. Por exemplo, uma consulta ao médico, a gente monitora um pouco a nossa fala, em uma sala de aula, uma apresentação de trabalho. Essa fala é monitorada, mas ela, por excelência, faz parte da linguagem informal, da linguagem falada. E aí surgem nos textos escritos os chamados erros de ortografias, que elas decorrem de duas origens principais. A primeira são dos hábitos da nossa fala, ou da nossa linguagem oral, e a segunda são decorrentes do caráter arbitrário das convenções ortográficas. Então, a nossa escrita, às vezes, tem sons que são escritos com letras diferentes, sons iguais que são escritos com letras diferentes. É o caso do S, do Z. Então, são aspectos que a gente precisa compreender. E aí, gente, chegamos agora ao final das nossas videoaulas e eu vou explicar a atividade para os próximos dias. Então, vocês terão como atividades para os próximos dias, para enviar até segunda-feira da semana que vem, uma sequência didática. E uma sequência didática, ela se diferencia de um plano de aula porque ela é um conjunto de plano de aula. No mínimo 3 aulas, com uma temática de seu interesse para crianças do ciclo de alfabetização. Professor, qual é mesmo o ciclo de alfabetização do 1º ao 3º ano? Ainda é este o ciclo de alfabetização. Então, vocês vão criar uma sequência de plano de aulas com um tema
para crianças do 1º ao 3º ano. Vocês vão escolher ou o 1º ano, ou o 2º ano, ou o 3º ano. Dicas importantes. Caso tenha como, observe o livro didático do 1º, do 2º ou do 3º ano, o ano que vocês escolherem, e veja o que é trabalhado nessa etapa da educação formal. Escolha um tema. Segundo, veja o documento curricular do Estado do Rio Grande do Norte. Eu disponibilizei na sala virtual, junto com o texto base. Lá tem as habilidades de língua portuguesa do 1º e do 3º ano. Vejam as habilidades que o documento orienta. Lá também tem sugestões didáticas, que são sugestões de atividades que vão dar ideias para que vocês possam elaborar o plano de vocês. E aí, lembrando, no plano de vocês devem conter o tema, ano a ser aplicado, quantidade de aulas, se é 3, 4, 5, os objetivos, as habilidades, olhando lá no documento, os objetos do conhecimento, que são os conteúdos, a metodologia, a forma de avaliação, embora no ciclo de alfabetização a avaliação não tenha um caráter de aprovação ou reprovação, mas o professor precisa avaliar, e a gente viu na disciplina de avaliação da aprendizagem que essa avaliação vai ser uma forma do professor saber em que aspecto as crianças avançaram ou não, e aí depois da avaliação, recursos necessários, que são os itens que vocês irão utilizar para a aula ser posta em prática, e por fim as referências. No mais, bom estudo, espero que tenham compreendido bem as aulas. Qualquer dúvida, basta acessar a nossa sala de aula virtual no Google Classroom e colocar as dúvidas e mãos à obra para elaborarem um plano de aula. O plano de aula, a sequência didática deverá ser enviada pela plataforma que eu vou abrir o espaço na sala de aula virtual. Quem não tiver acesso à plataforma poderá enviar para meu e-mail, apenas quem não tem acesso. E o meu e-mail é geovar17@gmail.com. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Beijos e até mais!